Ninguém imaginava que por trás das paredes imponentes da mansão Monteiro existia um universo de contrastes. O chão de mármore reluzia como espelho. Os lustres de cristal espalhavam reflexos dourados pelo salão, e cada detalhe do ambiente exalava riqueza. Mas, no coração daquela casa luxuosa, pulsava uma verdade que dinheiro algum conseguia disfarçar. A solidão de uma idosa e a arrogância de uma mulher que se achava dona de tudo. Eduardo Monteiro, o herdeiro de um império empresarial, quase nunca estava ali. Suas horas eram consumidas em reuniões, viagens e negócios milionários. Para ele, a mansão era apenas um ponto de passagem, um local onde descansava entre um compromisso e outro. A vida da casa, no entanto, girava em torno de duas figuras completamente opostas. Dona Isabel, mãe do milionário, e Larissa, sua jovem esposa, cuja beleza elegante escondia uma frieza que até as paredes pareciam sentir. E havia ainda Clara, a faxineira. Diferente do brilho ostentoso da casa, ela era simples, com roupas modestas e o olhar cansado de quem já havia enfrentado muitas batalhas. Mas bastava observar como tratava Dona Isabel para perceber que havia nela algo que ultrapassava qualquer título ou riqueza. Dona Isabel, tome cuidado com esse degrau, disse Clara, estendendo a mão para ajudar a idosa a se acomodar no sofá da sala. Obrigada, minha filha. Se não fosse por você, eu já teria tropeçado muitas vezes, respondeu a senhora com um sorriso doce. A cena passaria despercebida para qualquer um, mas quem estivesse ali notaria a diferença gritante. Larissa nunca se preocupava em oferecer um braço de apoio à sogra. Para ela, Dona Isabel era apenas um peso, alguém que precisava ser tolerado por conveniência. Clara, ao contrário, enxergava a idosa como uma extensão de sua própria família. Talvez fosse porque sua mãe, já falecida, tinha deixado um vazio que nunca mais conseguiu preencher. E naquele semblante frágil de Dona Isabel, ela encontrava uma lembrança viva do amor que tanto lhe fazia falta. Naquela manhã, o aroma de café recém-passado se misturava com o cheiro da madeira encerada. Clara arrumava as almofadas do sofá, quando ouviu o som seco dos saltos de Larissa ecoando pelo corredor. Era um aviso. O clima mudaria em segundos. Clara, você demorou para trazer o café da manhã, reclamou Larissa sem sequer olhar para a sogra que já estava sentada. Já estou terminando, senhora. Vou servir agora mesmo. Clara manteve a voz baixa, tentando evitar confronto. Pois, trate de ser mais ágil. Aqui não é casa. De família pobre. É uma mansão. As coisas têm que acontecer no tempo certo. Dona Isabel abaixou o olhar, desconfortável com o tom da nora. Ela queria intervir, mas conhecia bem a fúria de Larissa e preferia não alimentar discussões. Clara apenas respirou fundo e seguiu para a cozinha, equilibrando a bandeja nas mãos com um cuidado quase maternal. Quando voltou, serviu primeiro Dona Isabel, que agradeceu com delicadeza, e só depois Larissa. O gesto, embora simples, provocou uma faísca de irritação nos olhos da esposa de Eduardo. Eu sou a dona desta casa. Primeiro deveria me servir, disse, mordendo cada palavra. Desculpe, senhora. Eu apenas pensei que Dona Isabel... Não pense. Apenas faça o que eu mandar. Clara engoliu a resposta que gostaria de dar. No fundo, sabia que a mansão não era dela, que sua voz tinha pouco peso naquele ambiente. Mas seu coração dizia o contrário. Tratava Dona Isabel não como uma obrigação de trabalho, mas como alguém digno de respeito e afeto. As manhãs se repetiam sempre assim, com Clara tentando equilibrar sua dignidade com a submissão exigida por Larissa. Enquanto isso, a idosa observava em silêncio como se cada gesto da faxineira fosse uma prece disfarçada. Naquela tarde, Clara acompanhou Dona Isabel até o jardim da mansão. Entre rosas e jasmins bem cuidados pelos jardineiros, a senhora respirou fundo, sentindo o perfume das flores. Você me lembra muito a minha mãe, disse Clara, ajeitando o xale sobre os ombros frágeis da idosa. E você me lembra a filha, que eu gostaria de ter, respondeu Dona Isabel, emocionada. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de significado. Naquele instante,
Duas almas solitárias encontravam consolo uma na outra, unidas pelo simples gesto de cuidado. Enquanto isso, atrás das janelas envidraçadas, Larissa observava com desdém. A cada dia que passava, a aproximação entre Clara e a sogra parecia incomodá-la mais. Para ela, aquela faxineira não passava de uma intrusa, uma mulher que ousava ultrapassar os limites do que lhe era permitido. Clara, no entanto, não fazia ideia do quanto aquele vínculo incomodava Larissa. Para ela, cuidar de Dona Isabel era apenas natural. Mas o que ainda não sabia era que, em breve, esse carinho inocente se transformaria no estopim de um conflito que mudaria tudo dentro daquela casa. Naquela noite, antes de deixar a mansão, Clara arrumou a mesa de jantar e deixou a sala impecável. Passou discretamente diante do retrato de Eduardo pendurado na parede principal e pensou em como seria se ele pudesse ver de verdade o que acontecia dentro do próprio lar. Talvez então percebesse que sua mãe não estava sendo tratada com a dignidade que merecia, mas Eduardo estava longe demais para enxergar, cego por números, contratos e a rotina frenética dos negócios. Ele ainda não sabia que a verdadeira riqueza de sua vida não estava nos cofres da empresa, mas ali, na sala de estar, na forma de uma mulher humilde que, sem pedir nada em troca, protegia o bem mais precioso que ele tinha: sua mãe. E foi nesse contraste silencioso entre luxo e simplicidade, arrogância e afeto que o destino começou a se desenhar dentro da mansão Monteiro. A manhã nasceu com o som dos saltos de Larissa riscando o corredor. Cada passo dizia quem mandava ali. Clara chegou cedo e foi à cozinha. Café sem açúcar, Clara, e a torrada no ponto exato, ordenou Larissa sem bom dia. Sim, senhora. Dona. Isabel apareceu com passos curtos. Clara ofereceu o braço e a conduziu até a cadeira mais confortável. Larissa torceu os lábios. Não precisa desse teatro. Ela sabe se sentar. Eu agradeço, disse a idosa, tocando a mão de Clara. Às vezes, o carinho pesa menos que a força. Clara serviu o café primeiro para Dona Isabel, depois para a patroa. O gesto reacendeu um incômodo antigo. Já conversamos sobre prioridades, disse Larissa. A ordem importa. Perdão, senhora. Hábito. Hábito de onde? Aqui é diferente. Faça como mando. O pão estalou na torradeira. Clara passou. Manteiga e serviu. Ao entregar o pires, Larissa ergueu o queixo. Crocante demais. Eu disse no ponto exato. Você entende o que é exato? Posso fazer outro. Vai ter que fazer. E rápido. Ao longo da manhã, as agulhadas continuaram. Lençol, com cara de hospital, toalha torta, aspirador lento. Cada detalhe virava sentença curta. No closet, Larissa entrou de braços cruzados. Você mexeu na minha bolsa? Organizei como sempre, senhora. Fique atenta. Uma coisa errada e você está fora. E use luvas. Esta casa não precisa do seu toque. Precisa do seu serviço. Clara calçou as luvas amarelas. No corredor, a voz de Dona Isabel veio mansa. Clara, vem aqui um instante. No quarto, a luz era macia e tranquila. A idosa pediu. Escove meu cabelo. Hoje eu queria me olhar bonita. Clara pegou a escova como quem segura um passarinho. O som pela escova acalmou o ar. Você tem mãos de descanso, sussurrou a idosa. A porta abriu com um estalo. Larissa apareceu. O que está acontecendo? Vai trabalhar, Clara. Minha mãe não precisa de babá. Eu pedi a ela, disse Dona Isabel, erguendo a voz. Mimos não ajudam. E você, Clara, pare de criar intimidade? Clara pousou a escova e saiu. No corredor, as palavras pesaram, mas o cuidado não cedeu. Na sala, abriu janelas, afastou cortinas, deixou a luz entrar. Da varanda, Larissa chamou. Traga água com gelo, e rápido. Clara serviu o copo e limpou a mesa. Seu jeito é caprichoso, porém ultrapassado, provocou a patroa. No fim, você vai embora e outra toma seu lugar. Eu só quero fazer o certo, senhora. O certo é obedecer sem questionar. Pouco depois, Dona Isabel surgiu com o xale nos ombros.
Posso ficar aqui fora um pouco? Pode, mãe, respondeu Larissa, sem levantar os olhos do celular. Clara, leve essa xícara para dentro e não demore. A idosa tocou de leve o pulso de Clara. Ela ajustou a almofada e aproximou o guarda-sol. E troque essas flores, acrescentou Larissa. Estão sem vida, igual a esse jardim quando você chega. Clara segurou o ar por um segundo e seguiu. Voltou com um vaso renovado. A idosa sorriu. Obrigada, minha filha. Você devolve cor às coisas. Entre uma ordem e outra, Clara pensou. Na própria casa simples, no quintal pequeno com cheiro de sabão e roupa no varal, na vizinha que às vezes lhe deixava um pão doce embrulhado num guardanapo. Aquilo a lembrava de quem era e lhe dava fôlego para seguir. Não precisava que Larissa reconhecesse seu esforço, bastava que Dona Isabel estivesse segura. Foi assim que descobriu um truque. Quando o coração doía, ela contava os movimentos. Do pano na mesa, 1, 2, 3, até a dor virar número e passar. Ao meio-dia, a casa pediu silêncio para o descanso da idosa. Larissa, porém, transformou o intervalo em teste. Toalhas trocadas, guardanapos no vapor, talheres alinhados. A cada ordem, outro "você errou". O tempo pesou. No fim da tarde, Clara preparou um chá de camomila e levou à idosa. Trouxe algo para aquecer o coração. Você me devolve calma, disse Dona Isabel, segurando a xícara com as duas mãos. Larissa apareceu na porta. Chá? Quem autorizou? Vai jogar isso fora. Eu pedi, disse a idosa. Faz bem para mim. O que faz bem é a rotina. E você, Clara, entenda seu lugar. Clara recolheu a bandeja. Na cozinha, lavou e guardou a louça. Quando voltou à sala, Larissa já tinha outra lista. Sala perfeita, sem marcas, sem odores, sem objetos pessoais da minha mãe à vista. Clara guardou o porta-retrato do abajur, sem discutir. Seguiu alinhando tapetes, conferindo as bordas da mesa, limpando superfícies que já brilhavam. Era sua forma de dizer, estou aqui. Larissa apareceu para a inspeção final. Passou o dedo no aparador e olhou sob o sofá. Ainda vejo poeira. Acabei de limpar, senhora. Então, limpe de novo. Nesta casa, nada menos do que perfeito. Clara recomeçou com constância. Não era resignação. Era fidelidade ao que acreditava. Cuidado não é perda. Às vezes é o que impede um coração de desabar. Quando terminou os quartos, acendeu a luz do corredor e recolheu um fio solto do tapete para ninguém tropeçar. O gesto parecia pequeno, mas carregava o modo como ela entendia o trabalho. Prevenir o que machuca, mesmo que ninguém perceba. No relógio da cozinha, o ponteiro dos minutos deslizava sem pressa. Clara lavou as mãos, guardou as luvas e ficou um instante olhando a própria imagem no vidro do forno. Não viu fraqueza. Viu alguém que escolheu permanecer gentil. E essa escolha, por si, já era força. Ao anoitecer, Larissa desceu as escadas pronta para sair. Perfume forte e salto alto. Não me esperem. E você, Clara, termine os quartos e pode ir. Amanhã cedo quero tudo em ordem. Sim, senhora. A porta se fechou e a casa respirou. Clara foi até o quarto de Dona Isabel que bordava. Precisa de algo? Hugh, só da sua presença. Senta aqui um minuto. Clara sentou na beira da cama. O silêncio entre as duas descansou. Depois, ajudou a idosa a deitar, ajeitou o travesseiro, apagou o abajur e permaneceu um segundo a mais, apenas escutando a respiração, cadenciar. No quintal, um sabiá cantou breve, como se ensaiasse coragem. Clara sorriu de leve. Pequenos sons lembravam que a vida seguia, mesmo quando as vozes da casa queriam calá-la. Fechou a porta da cozinha com cuidado. Do lado de dentro, tudo permaneceu em ordem. Do lado de fora, a noite caiu devagar, bem devagar mesmo. O sol atravessava as cortinas do quarto de Dona Isabel quando Clara chegou, com a delicadeza de sempre.
Trazia nas mãos um bule de chá de ervas, envolto em vapor suave, e um prato pequeno com torradas levemente douradas. Não era parte da obrigação, mas Clara sabia que a idosa gostava de começar o dia com algo simples, longe da formalidade que Larissa impunha. "Bom dia, Dona Isabel", disse sorrindo. "Dormiu bem?" A idosa ergueu os olhos cansados e sorriu de volta. "Dormi, sim." "Melhor. Agora, vendo você aqui..." Clara ajeitou as almofadas atrás das costas da senhora e esperou que ela bebesse o primeiro gole do chá. Aquela rotina discreta criava um elo invisível, como se cada gesto fosse um fio entrelaçado no tecido da confiança. Dona Isabel, antes tão calada, começava a se abrir. "Sabe, Clara", murmurou, mexendo devagar o líquido quente. "Às vezes me sinto invisível nesta casa." Clara se sentou na beira da cama, respeitando a distância, mas aproximando o coração. "A senhora não está sozinha. Eu estou aqui." Essas palavras foram recebidas como um bálsamo. A idosa respirou fundo e seus olhos se encheram de uma ternura quase infantil. Naquela tarde, Clara levou Dona Isabel ao jardim, segurando seu braço com firmeza. As flores se erguiam coloridas e a brisa leve fazia balançar o xale da idosa. Ali, a conversa ganhou corpo. "Eduardo é um bom filho, mas se perde na correria. Ele não percebe que o tempo passa, Clara. E eu? Eu só queria mais companhia." Clara, com um nó na garganta, lembrou-se de sua própria mãe. "Minha mãe também queria mais presença. Eu me culpo por não ter tido tempo suficiente com ela." Dona Isabel apertou levemente a mão de Clara. "Então talvez seja por isso que Deus nos colocou lado a lado. Para que você cuide de mim, e eu cuide de você." Clara sorriu, mas engoliu as lágrimas. Não queria demonstrar fragilidade. O carinho que nascia entre as duas era tão verdadeiro que parecia ultrapassar o limite entre patroa e funcionária. Era afeto de família, ainda que não houvesse laço de sangue. As conversas se tornaram rotina. Enquanto Clara passava o pano no chão ou arrumava os móveis, Dona Isabel a chamava para perto. Contava histórias da juventude, de como dançava nos bailes com vestidos de cetim, de como acreditava que o amor era feito de gestos pequenos, não de fortunas acumuladas. "O mundo está diferente, Clara", dizia, olhando para o teto com saudade. "Hoje parece que tudo se compra, até sentimentos." Clara respondia com simplicidade. "O que é de verdade não está à venda. O coração reconhece quando alguém cuida sem interesse." Essas falas, tão diretas, soavam como socos silenciosos. Para quem estivesse ouvindo de fora. Larissa, por exemplo, começou a notar a proximidade entre as duas e passava a observá-las com o olhar atravessado. Uma tarde de chuva forte trouxe um momento marcante. A energia caiu e a mansão mergulhou, em penumbra. Dona Isabel, nervosa, chamou por Clara. "Eu tenho medo desses apagões", confessou, apertando o braço da faxineira. Clara acendeu uma vela e a colocou sobre a mesa de cabeceira. O rosto da idosa se iluminou pelo fogo tremeluzente. "Está... Segura comigo, Dona Isabel. Não precisa temer." A idosa, emocionada, respondeu num sussurro. "Você fala como minha mãe falava. Sempre com calma." É como se eu a ouvisse outra vez. Foi a primeira vez que Clara permitiu que as lágrimas corressem. Ficaram ali, em silêncio, enquanto a chuva batia nas janelas e a vela tremia como se também respirasse. Os pequenos cuidados de Clara viraram o alicerce da confiança. Tinha o hábito de pentear os cabelos da idosa todas as noites antes de dormir. Passava de escova com carinho, contando histórias simples de sua infância, de como brincava com bonecas feitas de pano e corria descalça na rua de terra batida. Dona Isabel ouvia atenta como se cada detalhe fosse uma janela aberta para uma vida que ela mesma gostaria de ter vivido. "Você tem alma de filha", disse certa noite. "E alma de filha é rara." Clara, surpresa, respondeu. "E a senhora tem coração de mãe?" O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer frase. Havia um pacto ali.
Clara se tornava os olhos, os ouvidos e o amparo de Dona Isabel. E, em troca, recebia o afeto de uma mãe que já não tinha. Na sala principal, um retrato imponente de Eduardo pendurado na parede parecia observar tudo. Clara, ao passar diante dele, sempre pensava: se ele soubesse como sua mãe confia em mim. Mas o milionário estava distante, ocupado demais para notar. Larissa, por outro lado, não deixava nada escapar. Observava de longe o carinho, as risadas, as confidências, e aquilo a corroía. Para ela, a mansão era palco de poder, e ver sua sogra nutrindo tanta admiração por uma faxineira parecia inaceitável. Clara, no entanto, não percebia o quanto estava sendo observada. Continuava com sua rotina, acreditando que respeito e carinho eram suficientes para manter a paz. Mas, sem saber, cada gesto de afeto se tornava mais um motivo para a raiva silenciosa de Larissa crescer. E no fundo da mansão, onde o silêncio pesava mais que o cristal dos lustres, uma tensão invisível começava a se formar. Os dias pareciam repetir o mesmo padrão dentro da mansão Monteiro. Clara cuidando de cada canto com silêncio, Dona Isabel encontrando nela um porto seguro, e Larissa observando tudo com olhos cada vez mais desconfiados. O vínculo entre a idosa e a faxineira já não passava despercebido. O que para Dona Isabel era afeto sincero, para Larissa era uma ameaça, e ameaças em sua cabeça precisavam ser eliminadas. Naquela manhã, Clara terminava de arrumar a mesa do café quando ouviu a voz áspera de Larissa ecoar pelo corredor. Clara! O chamado foi tão alto que Dona Isabel se sobressaltou. A faxineira respirou fundo, enxugou as mãos no avental e correu até a sala. Larissa estava de pé, com as mãos na cintura e os olhos faiscando. Quantas vezes eu já disse que quero as flores sempre trocadas pela manhã? Este arranjo está murcho. Isso é um desrespeito. Clara, com calma, respondeu: Vou trocar agora mesmo, senhora. Mas antes que ela pudesse se mover, Dona Isabel interveio com voz suave. Larissa, não seja tão dura. Clara tem feito muito por mim. A esposa de Eduardo virou-se para a sogra, incrédula. A senhora está mesmo defendendo essa mulher? Uma funcionária? Não é só uma funcionária. É alguém que me trata com carinho, retrucou Dona Isabel, firme. Larissa apertou os lábios e caminhou até Clara, aproximando-se de forma intimidadora. Não se iluda, Clara. Você está aqui porque eu permito. Não ultrapasse seus limites. Clara abaixou os olhos tentando evitar conflito, mas Dona Isabel não suportou o tom. Já chega, Larissa. Você não tem o direito de tratar assim quem cuida de mim. O ar ficou pesado. Larissa, ferida no orgulho, elevou ainda mais a voz. Essa mulher se aproveita da sua fragilidade. Não vê? Está se metendo onde não deve. Clara não aguentou ouvir calada. Com a voz trêmula, mas decidida, ergueu o olhar. Eu nunca quis nada além de respeito, senhora. Se me aproximei de Dona Isabel foi porque ela me permitiu. O silêncio que se seguiu parecia um campo prestes a explodir. Larissa deu um passo à frente, o dedo em riste. Atrevida! Quem você pensa que é para responder? E então, o momento aconteceu. Dona Isabel tentou se levantar para defender Clara, mas cambaleou. Clara instintivamente se colocou à frente da idosa, erguendo a mão num gesto de proteção. Seus olhos encontraram os de Larissa, firmes como nunca antes. Se quiser machucar alguém, vai ter que passar por mim primeiro. A frase ecoou pela sala como um trovão. O corpo de Dona Isabel tremia atrás dela, buscando apoio em suas costas frágeis. Larissa, surpresa com a ousadia, recuou meio passo, mas não deixou o veneno escapar da voz. Você vai se arrepender disso, Clara. A faxineira não recuou. O coração batia descompassado, mas seus pés estavam fincados no chão. Nunca tinha falado daquela forma, mas a sensação de proteger Dona Isabel era mais forte que o medo. A idosa, com lágrimas nos olhos, tocou o braço de Clara. Obrigada, minha filha. Obrigada. O clima da casa nunca tinha ficado tão tenso. Larissa saiu batendo saltos no mármore, deixando o eco da fúria para trás.
Clara respirou fundo, tentando se recompor, e ajudou a idosa a se sentar no sofá. Ah, não deveria ter se exposto assim, sussurrou Dona Isabel preocupada. Eu faria de novo quantas vezes fosse preciso. A senhora não merece ser tratada daquela forma. O silêncio que tomou conta da sala não era vazio. Era o peso de algo que tinha se quebrado. Não havia mais como voltar ao que era antes. Larissa não perdoaria a afronta, e Clara sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, sentiu dentro de si uma força que nunca tinha experimentado. Era como se tivesse finalmente encontrado sua voz. E, enquanto acariciava as mãos frágeis de Dona Isabel, percebeu que aquela batalha não era apenas dela. Era também pela dignidade da mulher que via nela não uma empregada, mas uma filha de coração. A mansão Monteiro estava mais silenciosa do que nunca. O confronto da manhã ainda ecoava nos corredores, e Clara tentava retomar sua rotina, mas seus gestos estavam carregados de tensão. Cada vez que ajeitava uma almofada ou passava o pano na mesa, sentia os olhos de Larissa queimando sua nuca, mesmo quando ela não estava ali. Dona Isabel, por sua vez, permanecia ao lado da faxineira, mais próxima do que nunca, como se buscasse abrigo naquela presença simples e firme. O fim da tarde trouxe uma atmosfera pesada. Clara estava no quarto de Dona Isabel, penteando-lhe os cabelos com a calma habitual quando a porta se abriu de repente. Larissa entrou com o semblante endurecido e fechou a porta atrás de si com um estalo seco. Já chega dessa palhaçada, disse com os olhos estreitos. Clara, saia daqui. Agora. Clara respirou fundo e manteve a postura. Dona Isabel me pediu para ficar. Estou apenas ajudando. Não minta para mim, retrucou Larissa avançando. Você está se metendo onde não deve, criando laços que não lhe pertencem. A idosa se encolheu na cadeira, mas sua voz, mesmo fraca, tentou intervir. Larissa, por favor. Clara não fez nada de errado. Silêncio, mãe, gritou a esposa de Eduardo. Essa mulher só está aqui porque eu deixo. E hoje essa ousadia acaba. Clara se colocou à frente da idosa, o corpo ereto, os olhos firmes. Eu não vou permitir que a senhora a desrespeite. Larissa, tomada pela raiva, ergueu a mão como se fosse afastar Clara à força. O coração da faxineira disparou, mas ela não recuou. Estendeu o braço e bloqueou o movimento com firmeza, protegendo Dona Isabel com seu próprio corpo. E foi exatamente nesse instante que Eduardo entrou no quarto. O milionário tinha chegado mais cedo do trabalho, cansado da rotina de negócios, e decidira surpreender a mãe com uma visita inesperada. Ao abrir a porta, ficou paralisado diante da cena. A esposa com a mão suspensa, a faxineira em posição de defesa e sua mãe tremendo atrás daquela barreira humana. O que está acontecendo? Aqui! A voz de Eduardo soou como trovão. Larissa congelou, tentando recompor-se. Baixou lentamente a mão e forçou um sorriso. Eduardo. Não é nada. Estávamos apenas discutindo. Clara manteve-se imóvel, mas seus olhos estavam cheios de indignação. Não sabia se deveria falar, mas a verdade parecia gritar dentro dela. Antes que pudesse dizer algo, Dona Isabel ergueu a voz com dificuldade. Não, Eduardo. Não foi uma simples discussão. Sua esposa ia me tratar mal. E Clara me defendeu. O olhar do empresário correu de uma para a outra sem acreditar no que ouvia. Ele se aproximou da mãe, segurando-lhe a mão. É verdade, mãe? Larissa estava levantando a voz contra você? Dona Isabel respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Não só levantando a voz, mas também a mão. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Eduardo sentiu o chão lhe faltar. Ele, que sempre acreditara que sua mãe estava em boas mãos dentro de casa, agora via diante dos olhos uma cena que contrariava todas as suas certezas. Larissa, nervosa, tentou inverter a situação. Isso é um absurdo. Você vai acreditar. Nessa mulher? Ela é apenas uma faxineira. Mas Eduardo não conseguiu desviar o olhar de Clara, que ainda permanecia à frente da mãe como um escudo. Havia firmeza em sua postura,
mas também respeito. Ele percebeu, naquele instante, que a verdadeira proteção da idosa vinha dela, e não de quem dividia sua cama. Eu vi com meus próprios olhos, murmurou Eduardo a voz embargada. Não tem como negar. Larissa tentou se aproximar, mas ele ergueu a mão para detê-la. Chega, Larissa. Não ouse mais levantar a voz contra minha mãe. Clara, ainda em silêncio, ajudou Dona Isabel a se sentar na cama para que se acalmasse. Eduardo a observava com uma mistura de surpresa e gratidão. Era como se, de repente, tivesse enxergado uma parte da verdade que nunca quis ver. Sua mãe não estava sozinha apenas pela distância dele, mas também pela frieza da esposa. Clara, disse o milionário, quebrando o silêncio. Obrigado. Ela abaixou os olhos, humilde. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, respondeu Eduardo firme. Nem todo mundo faria. A tensão ainda pesava no ar. Larissa, percebendo que a situação lhe escapava das mãos, saiu do quarto batendo a porta com força. Eduardo se sentou ao lado da mãe, segurando-lhe a mão trêmula, e olhou novamente para Clara. Quero que me conte tudo, desde o começo. Mas Clara hesitou. Não queria se colocar como vítima nem arruinar de vez o casamento de Eduardo. Foi Dona Isabel quem tomou a palavra com a voz embargada pela emoção. Meu filho, essa moça tem sido meu anjo. Enquanto você trabalha, ela me trata com respeito, me dá carinho. Já a sua esposa, ela me trata como peso. Eduardo fechou os olhos, sentindo uma pontada no peito. A culpa o invadiu. Como pôde não perceber nada disso antes? Como deixou sua mãe depender apenas da bondade de uma faxineira para se sentir amada dentro da própria casa? Clara, vendo a dor estampada no rosto dele, sussurrou. Eu não quero problemas. Só quero que Dona Isabel esteja bem. Mas Eduardo já estava decidido. Algo precisava mudar. E naquela sala, ainda tomada pelo silêncio do choque, ele percebeu que a verdade não poderia mais ser ignorada. O ambiente da mansão parecia suspenso no ar depois da cena presenciada por Eduardo. O silêncio não era de paz, mas de expectativa. Clara, discreta, permanecia ao lado de Dona Isabel, tentando transmitir calma com a simples presença. Eduardo, por outro lado, andava de um lado para o outro no quarto, como se buscasse entender em segundos algo que estava escondido há meses. Mãe, ele começou, a voz pesada. Eu preciso que a senhora me diga tudo. Não me esconda nada. Dona Isabel respirou fundo. Seus dedos frágeis apertaram os de Clara antes de responder. Eduardo, eu não queria lhe preocupar. Você já carrega tanto nos ombros. Mas a verdade é que Larissa me trata com desprezo. Eu me sentia um incômodo, até que essa moça chegou. Clara tentou intervir, humilde. Dona Isabel, não precisa... Precisa sim, Clara, insistiu a idosa. Ele tem que saber. Eduardo fixou o olhar na mãe, os olhos marejados. Desprezo? Em que exatamente? E foi então que Dona Isabel começou a narrar cada detalhe, cada manhã em que era ignorada, cada ordem dura diante da fragilidade dela, cada vez que era tratada como se fosse um peso morto dentro da própria casa. O relato foi se desenrolando, e com cada palavra, Eduardo sentia uma ferida se abrir no peito. Larissa apareceu na porta, ouvindo as últimas frases. Seu rosto estava contraído, mas ela tentou recompor-se rapidamente. Isso é ridículo, disse, entrando no quarto. Está virando um teatro barato. Eduardo, você sabe que sua mãe é... dramática. Dramática? A voz de Eduardo saiu firme. Eu acabei de ver com meus próprios olhos. Não se atreva a mentir para mim. Larissa se aproximou, colocando a mão no braço do marido, mas ele a afastou com delicadeza e firmeza ao mesmo tempo. Chega, Larissa. Estou farto de desculpas. Clara, em silêncio, desejava apenas desaparecer. Não queria ser o pivô de um rompimento conjugal, mas a verdade já tinha emergido e não havia volta. Você, Clara, disse Eduardo virando-se para ela. Me diga, como minha mãe tem sido tratada?
Ela abaixou os olhos, a voz embargada pela hesitação. Senhor, não quero parecer ingrata. Eu só faço o meu trabalho, mas é verdade. Dona Isabel não era respeitada. Eu não podia ficar de braços cruzados. Houve uma pausa. O peso da honestidade estava no ar. Dona Isabel apertou a mão da faxineira como se dissesse, obrigada por falar. Larissa explodiu. Claro, agora a faxineira virou heroína. Você vai acreditar mais nela do que em mim, sua esposa. Eduardo encarou-a com um olhar gélido. Eu acredito nos olhos da minha mãe. Eu acredito no que vi. E, sobretudo, acredito nos atos. Quem realmente esteve ao lado dela não foi você, Larissa. Foi Clara. Essas palavras ecoaram como sentença. Larissa, incrédula, perdeu a voz por um instante. Seu rosto ficou ruborizado e ela tentou mais uma vez inverter a narrativa. Ela está manipulando vocês. Quer se aproveitar da situação, ganhar confiança, talvez até mais do que isso. Clara ergueu os olhos pela primeira vez encarando Larissa com firmeza. Eu nunca quis nada além de respeito. Se a senhora acha que carinho é manipulação, então talvez nunca tenha conhecido o verdadeiro significado da palavra. Dona Isabel suspirou fundo. Eduardo, essa moça me tratou como filha. E foi ela quem me deu forças quando eu pensei que não servia mais para nada. As palavras da idosa foram como um golpe final. Eduardo passou a mão pelo rosto, tentando controlar a raiva e a decepção. Larissa, você me decepcionou profundamente. O silêncio que se seguiu foi esmagador. A esposa tentou argumentar, mas percebeu que, pela primeira vez, sua voz não tinha mais peso dentro daquela casa. Eduardo olhou novamente para Clara, e em seu olhar havia um respeito que nunca havia demonstrado antes. Você protegeu o que eu tenho de mais precioso. Eu não vou esquecer isso. Clara baixou os olhos, desconfortável com tanta atenção. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, senhor. Não, Clara, respondeu Eduardo firme. Nem todos teriam essa coragem. Larissa deixou o quarto batendo. A porta. O eco seco percorreu os corredores como uma despedida amarga. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns segundos, tentando absorver o peso da verdade recém-revelada. Então, aproximou-se da mãe e a abraçou, algo que não fazia há muito tempo. Me perdoe, mãe. Eu deveria ter estado mais presente. Dona Isabel acariciou-lhe o rosto com ternura. O que importa é que agora você sabe e tem a chance de mudar. Clara, discreta, deu um passo atrás para que aquele momento pertencesse apenas aos dois. Mas Eduardo a chamou de volta com o olhar. Você não imagina a diferença que fez. A faxineira respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e medo. Sabia que a partir dali nada seria igual. O que começou como um simples trabalho, agora tinha se transformado numa revelação que mexia com as estruturas da mansão. E enquanto a noite caía sobre a casa, a certeza se instalava. A verdade tinha vindo à tona, e já não poderia ser enterrada novamente. A mansão, que por tanto tempo fora palco de silêncios pesados e olhares desconfiados, agora respirava outra atmosfera. Eduardo passara a noite em claro, refletindo sobre tudo o que ouvira. Caminhou pela casa sozinho, observando cada canto com outros olhos, os móveis caros, os tapetes importados, os lustres brilhantes. Nada disso tinha valor diante da cena que testemunhara. A imagem de Clara protegendo sua mãe não saía de sua mente. Na manhã seguinte, decidiu agir. Reuniu todos na sala principal. Larissa com o rosto carregado de ressentimento. Dona Isabel, frágil, mas firme. E Clara, humilde, tentando se manter discreta no fundo do ambiente. Eduardo estava diferente. Havia uma decisão em seu olhar que não deixava espaço para dúvidas. Chega de fingimentos, disse, a voz firme. Eu não vou permitir que nesta casa minha mãe seja maltratada. Larissa, você ultrapassou todos os limites. A esposa tentou reagir. Eduardo, você vai me julgar com base nas palavras de uma empregada? Não,
respondeu ele sem titubear. Vou julgar com base nas atitudes. E as suas falaram mais alto do que qualquer palavra. O silêncio caiu como um golpe. Larissa percebeu que perdera o domínio que pensava ter. Eduardo continuou. A partir de hoje, nossas vidas vão seguir caminhos diferentes. Não posso manter ao meu lado alguém que não respeita minha mãe. Dona Isabel suspirou aliviada. Clara, surpresa, quase deixou escapar uma exclamação, mas conteve-se. Larissa levantou-se, batendo saltos no chão de mármore. Você vai se arrepender, Eduardo. Vai descobrir que está jogando fora muito mais do que imagina. Mas, ao fechar a porta atrás de si, a mansão parecia finalmente respirar alívio. Horas depois, Eduardo procurou Clara no jardim. A faxineira estava ajoelhada junto às roseiras, retirando folhas secas com delicadeza. Ele ficou observando-a por um instante, impressionado com a serenidade que ela transmitia mesmo depois de tanta turbulência. Clara, chamou, aproximando-se. Luma se levantou devagar, limpando as mãos no avental. Senhor, eu sei que minha presença tem causado problemas. Se quiser, eu posso ir embora. Eduardo balançou a cabeça. Ir embora? Depois de tudo? Não. Você foi quem esteve aqui quando mais precisei, mesmo sem que eu soubesse. Eu só fiz o que o coração mandou. Dona Isabel merecia respeito. E você deu muito mais do que respeito. Deu dignidade, deu afeto. Algo que nem eu, como filho, estava oferecendo. Clara abaixou os olhos emocionada. Não estava acostumada a receber reconhecimento. Eduardo continuou. Quero que saiba que esta casa é grata a você. Se depender de mim, nunca mais se sentirá sozinha. Naquela noite, durante o jantar, a atmosfera era completamente diferente. Dona Isabel sorriu como há muito não sorria. Clara, ao seu lado, a servia com cuidado. Eduardo, ao observar a cena, percebeu que havia encontrado em Clara algo raro. Honestidade desinteressada. Sabe, mãe, disse ele olhando nos olhos da idosa, às vezes a vida coloca as pessoas certas nos momentos mais improváveis. Dona Isabel apertou a mão de Clara com carinho. Esta moça não é só uma funcionária. É parte da nossa família agora. Clara tentou protestar, humilde. Não precisa dizer isso, Dona Isabel. Precisa sim, interrompeu a idosa. Porque é verdade. As palavras encheram os olhos de Clara de lágrimas discretas. Com o tempo, as mudanças foram se tornando visíveis. Larissa, afastada da vida de Eduardo, perdeu espaço e voz na mansão. Clara, por sua vez, ganhou respeito e consideração, não por status, mas por méritos de coração. Ela recusou presentes caros que Eduardo tentou oferecer, pedindo apenas uma coisa, que Dona Isabel tivesse dias de paz e alegria. Não quero nada além de vê-la sorrir, disse certa vez, e era exatamente isso que acontecia. As manhãs no jardim, os cafés tranquilos na varanda, as conversas cheias de memórias e risadas devolviam à idosa uma vitalidade que parecia perdida. Clara tornou-se a companhia que nenhum dinheiro poderia comprar. Eduardo, ao observar a transformação, compreendeu a lição mais dura e mais bela de sua vida. Riqueza não está nos cofres, mas nas pessoas que estão dispostas a proteger o que realmente importa. Naquele lar, outrora tomado pelo peso da arrogância, agora havia espaço para algo novo. Dona Isabel sentia-se valorizada. Clara caminhava com a dignidade que sempre mereceu. E Eduardo aprendia a ser não apenas um empresário poderoso, mas um filho presente. E assim, como um ciclo que se fecha para abrir outro, a justiça encontrou seu lugar. A mansão Monteiro já não era apenas símbolo de luxo. Tornara-se também um lar onde a simplicidade, a verdade e o afeto venceram a frieza e o desprezo. Dona Isabel, com os olhos marejados, resumiu tudo numa frase simples, que ficou ecoando naquela noite. Nunca subestime quem parece pequeno, porque, no fundo, é essa pessoa que guarda o maior coração. A mansão Monteiro já não era mais apenas um reflexo de luxo e poder.
Dentro de suas paredes, algo muito maior havia acontecido. A coragem de uma mulher simples, que não se deixou intimidar pela arrogância, mudou o destino de uma família inteira. Clara, a faxineira humilde, mostrou que não é o dinheiro que define a grandeza de alguém, mas sim o coração e a capacidade de proteger quem precisa. Dona Isabel voltou a sorrir. Eduardo abriu os olhos para a verdade, e a justiça encontrou seu lugar. No fim, todos entenderam que amor, respeito e dignidade são as verdadeiras riquezas que ninguém pode comprar. Se esta história tocou o seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém especial. E não se esqueça, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Aqui, cada relato é feito para inspirar, emocionar e nos lembrar do valor da vida e das pessoas que realmente importam.